vós, Senhor. Queridos irmãos, primeira leitura, nós ouvimos esse texto famoso do livro do Êxodo, que narra que na ausência de Moisés, quando ele estava no cume da montanha, recebendo de Deus a lei para o seu povo, a lei que deveria salvaguardar o amor a Deus, o amor ao próximo, salvaguardar uma vida reta, segundo o coração de Deus, a lei para o benefício do povo, para o bem do povo. Quando ele estava, o tempo em que ele estava no cume da montanha, recebendo a lei, o povo lá embaixo, que não soube esperar, o povo que não soube aguardar o momento correto, o povo afoito e aflito por uma resposta, o povo começou a adorar um bezerro de ouro. Nós conhecemos esse texto, que fala para nós do pecado da idolatria, que fala para nós da gravidade que a idolatria tem. Idolatria é um pecado grave, e Moisés age conforme a gravidade de tudo isso, transforma esse ídolo em cinzas e faz o povo beber as cinzas com água, ou seja, para eles entenderem a gravidade do que fizeram, também para sentirem as consequências do mal que fizeram. Então fala da gravidade do pecado da idolatria, fala da intercessão de Moisés, porque ele volta para o cume da montanha para interceder em favor do povo, inclusive se oferece em favor do povo. Tira o meu nome do livro da vida. Ele se oferece como sacrifício em favor do povo, porque Moisés é o Cristo, ou Moisés é também imagem do Cristo que um dia virá e intercederá em favor do povo idólatra, infiel, do povo que se prostitui, do povo que se afasta de Deus. Ele se oferece como sacrifício de expiação pelos pecados do povo, para salvar o povo, para assim estabelecer de novo uma lei perdida, uma lei que foi rompida, uma aliança que foi quebrada por parte do povo. Mas o que eu gostaria de destacar nesse texto é a atitude de Arão. Arão, sacerdote, que deveria salvaguardar a fidelidade do povo. Mas Arão, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo alguém que estava ali, que era responsável pela fé daquelas pessoas, Arão se foi covarde, melhor dizer, né? Arão foi covarde. Ele cedeu à pressão do povo. Eles queriam um Deus, eles queriam um ídolo, eles queriam uma resposta, eles queriam algo rápido. E em vez de Arão lutar pela fé genuína, verdadeira, em vez de ele, como sacerdote, cuidar da fé daquelas pessoas, ele cedeu, foi covarde. E justifica, inclusive, para Moisés isso. Eles quiseram, eu fiz. Eles quiseram, eu deixei. E isso é muito grave. Um sacerdote, e agora nós podemos lembrar dos padres, dos bispos. Os sacerdotes, padres e bispos, não podem ceder à pressão popular. Eles não podem fazer o que a maioria quer, só porque a maioria está pedindo, a não ser que a maioria esteja certa, a não ser que a maioria esteja do lado da verdade.
o sacerdote ele precisa lutar pela fé genuína, mesmo que isto lhe cause problemas, perseguições, mesmo que isso lhe cause desconforto, desprestígio, mesmo que por isso ele perca, inclusive, fiéis. O sacerdote precisa se manter fiel. Certa vez eu tive que enfrentar um problema na paróquia em que eu estava, problema do alcoolismo ou da bebida nas festas de igreja. E não foi fácil, custou muito para mim tirar a bebida da paróquia em que eu estava. Nenhum padre que havia passado por ali tinha tentado isso. O povo não queria, o povo na sua maioria, mas existia um povo fiel, povo de igreja, aquele povo que estava ali sempre, que entendia o valor da sobriedade, também o valor do bom testemunho. Eles queriam, mas eram a minoria, sempre foram a minoria até então. Então nós tivemos que enfrentar isso. Tivemos que enfrentar o problema da bebida nas festas de igreja. E eu digo que até hoje é um problema. Aqui, vocês não têm esse problema, graças a Deus. Na paróquia, nós não temos esse problema, vocês nunca tiveram e nós não temos esse problema. Não precisamos enfrentar isso no sentido de tirar. Mas eu digo para vocês que a gente precisa enfrentar no sentido de vigiar para que não volte. É impressionante, impressionante. E as justificativas são várias, né? Jesus transformou água em vinho, beber não é pecado, se beber pouco não tem problema, e assim vai. E nós sabemos de tudo isso. De fato, Jesus transformou água em vinho, de fato, beber não é pecado, de fato, se beber pouco não tem problema. De fato que, às vezes, muitas pessoas viriam para a igreja nas nossas festas se tivesse bebida, que são as justificativas. Contudo, nós sabemos da importância do valor do testemunho, o valor de favorecer aquelas famílias que têm problema com alcoolismo e que querem participar da festa de igreja e que não querem ver o seu pai, o seu avô, o seu tio, ou até mesmo a sua mãe bêbada na festa de igreja. Nós vemos isso, nós sabemos disso. Quer dizer, existem bens que são maiores do que outros. E é por isso que nós lutamos para não ter bebida na festa de igreja. Mas também outras coisas, na disciplina dos sacramentos, como o sacerdote precisa lutar para salvaguardar uma disciplina nos sacramentos, para que não vire baderna em casamento, por exemplo. É cada coisa, é cada ideia, é cada criatividade que vocês não têm ideia. No sacramento do batismo, né, hoje a gente solta foguete quando chega uma mãe, um pai para batizar um filho e já trazem o nome dos padrinhos casados na igreja, católicos, certinho. A gente solta foguete, porque não raramente, com muita frequência, é pessoa que nem vem à igreja, pessoa não é batizada, não tem os sacramentos, não é casada na igreja, às vezes nem batizada é e quer que seja padrinho do filho. Às vezes é de outra religião, às vezes frequenta o terreiro, é do candomblé, é espírita. Vocês não têm ideia de como é custoso na secretaria paroquial e para o pároco ter que ficar remediando as coisas, ajustando para que a criança não fique sem batismo, porque os pais não têm nenhuma noção do que estão pedindo, trazem qualquer tipo de padrinho. A disciplina do sacramento da missa também, do sacramento da Eucaristia, as pessoas também têm certas invencionices, né? Querem missa para criança, onde a gente distribui pão, na hora da distribuição da hóstia consagrada, a filhinha do pão das crianças, a filhinha da hóstia consagrada. A gente escuta isso, e nós precisamos lutar, não é fácil para o sacerdote,
mas não dá para a gente recuar só por medo, por covardia. Eu termino comentando as duas parábolas que Jesus fala no Evangelho. Primeira parábola, ele diz que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é como a semente de mostarda, que cresce devagar, que é pequena, cresce, mas quando cresce se torna uma grande árvore frondosa, aonde os pássaros podem fazer os seus ninhos. O que isso significa? O reino de Deus cresce sem pressa. Começa pequeno, cresce e se torna grande. Nós não estamos assim muito satisfeitos com isso. Por isso, muitas vezes andamos frustrados, porque aplicamos um retiro de casais e aqueles casais não vêm todos para a igreja. Eles fazem o retiro, fazem uma experiência bonita e depois somem. Mas um dia eles voltam. Nós plantamos a semente, é um grão de mostarda. Fizemos a nossa parte. Temos que ter paciência. Quantos de nós passamos um tempo longe da igreja? Quantos de nós passamos um tempo considerável longe da igreja? Fizemos experiência na juventude, depois sumimos e voltamos, já numa idade adulta ou até na velhice. Claro que a gente tem medo que não dê tempo. Também é urgente se converter. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas precisamos aceitar o tempo de Deus também. O reino de Deus começa pequeno e vai crescendo, crescendo, até se tornar grande também nos corações. E se nós não aceitarmos essa realidade, vamos nos frustrar e dizer como muitos dizem: para que fazer retiro? Para que oferecer isso? Para que oferecer aquilo? Para que tanto esforço se as pessoas não correspondem, não colaboram, não voltam, não se abrem, não se convertem? O reino de Deus é como o fermento colocado na massa. De fato, ele precisa levedar toda a massa. Todos precisam ser atingidos pelo fermento do reino de Deus. Todos precisam ser transformados pelo fermento do reino de Deus. Mas isso também acontece aos poucos e, portanto, precisamos ter paciência. Tenhamos paciência com a nossa caminhada, com a caminhada dos nossos irmãos. Tenhamos perseverança, porque senão podemos cair no pecado da idolatria. Buscar outros deuses, outros recursos, outros meios para salvar. Se nós não tivermos paciência, corremos o risco de cair na idolatria. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça da paciência e da perseverança nas coisas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.